Emergência nos hospitais da Grande Florianópolis. Hospitais devem passar por uma ampla reforma estrutural. Susto no norte catarinense. Avião monomotor com 5 ocupantes faz pouso forçado em plantação em Massaranduba. Caso Amanda Albach. Tribunal de Justiça mantém júri popular para acusados de assassinar e ocultar o corpo da jovem. Semifinais do Campeonato Catarinense. Jogos da noite de hoje definem os 2 times que vão fazer a grande decisão do estadual, com Brusque e Criciúma em vantagem. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. 4 municípios catarinenses aparecem entre os 10 que possuem os metros quadrados mais caros do país. Um dado que aponta para o aquecimento do mercado imobiliário. Um mercado em crescimento e que atrai investidores. A expansão do setor imobiliário impulsionou a chegada de novas empresas ao solo catarinense. E uma delas é a Crédito Real, do Rio Grande do Sul, que firmou uma parceria com a Bronioli Negócios Imobiliários. As 2 empresas vão operar uma plataforma digital voltada para venda e locação de imóveis. Conseguiu construir aí uma equação de plataformas na qual as especializações das empresas, aquilo que as empresas melhor fazem, acabou sendo desenvolvido e com isso trazendo melhores serviços e produtos para os clientes que atuam na área de locação. O setor imobiliário passa por um momento de valorização. 4 municípios catarinenses aparecem entre os 10 metros quadrados mais caros do país. A capital catarinense acumula alta de 10,9% na valorização dos imóveis nos últimos 12 meses, de acordo com o índice FIPZAP. Ainda assim, o mercado não para de crescer. Juntas, as empresas vão administrar uma carteira com mais de 30 mil imóveis para locação e outros milhares para venda. Como todos os mercados, sofremos os efeitos dos altos e baixos da economia, mas o mercado tem se mostrado muito consistente. O investimento imobiliário é sempre muito seguro e valoriza sempre. Vamos falar agora do emprego com carteira assinada. O Ministério do Trabalho divulgou hoje os dados de fevereiro, baseados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED. Vamos aqui ao telão do Band Cidade para conferir as informações. Olha só, em fevereiro, Santa Catarina registrou 140.423 admissões, pouco mais de 120 mil demissões. O saldo é positivo em 19.683 vagas formais abertas. Foi o terceiro melhor resultado do país, atrás de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, e uma alta de 0,83%. No primeiro bimestre deste ano, foram contratadas aqui no estado 276.061 pessoas e foram demitidas outras 239.855. É um saldo positivo de 32.206 vagas com carteira assinada, uma alta de 1,54%, e esse resultado aqui, o estado ficou atrás apenas de São Paulo. No desempenho por setor, serviços liderou a geração de empregos com quase 10 mil postos de trabalho com carteira assinada abertos em fevereiro, seguido pelo setor da indústria com 5.864 vagas formais abertas. Vale destacar também ainda agropecuária com 2.074 vagas e construção civil com 1.550. Vale destacar também o desempenho não tão forte do comércio, que abriu apenas 232 vagas formais em fevereiro. Olha, um avião monomotor teve que fazer um pouso de emergência hoje pela manhã em Massaranduba, no norte do estado. 5 pessoas estavam na aeronave e escaparam sem ferimentos. Motoristas que passavam pelo local registraram imagens do incidente. A aeronave apresentou falhas mecânicas logo após a decolagem. O pouso de emergência foi feito em uma plantação de arroz. O sistema de paraquedas do monomotor amenizou a queda e o pouso foi feito com segurança. O avião, que é o modelo Cirrus SR-22, pertence a uma empresa de decorações para casa e havia partido do aeroporto de Blumenau com destino a uma feira no setor de São Paulo. Em nota, a empresa se colocou à disposição das autoridades para a apuração das causas do incidente. A Polícia Rodoviária Federal fez 2 apreensões de maconha e uma de êxtase entre o fim da tarde e a noite desta terça-feira. 2 apreensões ocorreram na BR-101 e uma na BR-470.
Na BR-101, em Joinville, norte do estado, os policiais rodoviários federais apreenderam 119 quilos de maconha. A droga estava em um carro com placas de Itajaí, escondida embaixo de um cobertor e nas laterais, junto à lataria. O motorista de 27 anos foi preso em flagrante e disse que levaria a droga de Curitiba para Itajaí. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Joinville. Também na BR-101, só que em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 20 quilos de maconha. O entorpecente estava em um carro com placas de São José. No momento da abordagem, o motorista fugiu em alta velocidade. Após 18 quilômetros de perseguição, o carro foi abordado com o apoio da Polícia Militar. Além da droga, os agentes apreenderam 2 celulares. O motorista de 26 anos foi preso em flagrante. Na BR-470, em Rio do Sul, no Alto Vale, foram apreendidos 37 mil comprimidos de êxtase. As drogas sintéticas estavam escondidas em um carro com placas de José Boatê, dentro de caixas de papelão lacradas com fita. O jovem de 25 anos de idade que dirigia o carro foi levado para a Delegacia de Polícia e vai responder por tráfico de drogas. Você lembra do caso Amanda Albach, a jovem que foi assassinada em Imbituba após ter sido obrigada a cavar a própria cova? Pois o Tribunal de Justiça do Estado confirmou que os 3 acusados pelo crime vão mesmo à júri popular. A decisão foi da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que rejeitou o recurso feito pela defesa dos acusados e manteve o que foi decidido pela 2ª Vara da Comarca de Imbituba. A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso ao Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Segundo o Ministério Público Estadual, Douglas Stratione da Silva, Victor Stratione da Silva e Daiane Maiara Pascoal vão ser julgados por homicídio qualificado, cárcere privado, tortura e ocultação de cadáver. O crime ocorreu em 15 de novembro de 2021. Amanda saiu do Paraná, onde morava, e foi para Imbituba para comemorar o aniversário de uma amiga. No dia seguinte, a jovem e os 3 envolvidos estiveram em uma festa em um beach club de Jurerê Internacional, em Florianópolis. De acordo com as investigações, Amanda foi assassinada porque supostamente pertenceria a uma facção criminosa rival da dos acusados. Ao retornar da festa, ela foi mantida em cárcere privado e torturada. Depois, foi obrigada a cavar a própria cova em uma praia, antes de ser assassinada. O corpo só foi encontrado no dia 3 de dezembro de 2021. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques da edição de hoje chegam com a Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Band. Nós vamos trazer informações atualizadas sobre o estado de saúde do Papa Francisco, que foi levado para um hospital em Roma com infecção respiratória. O Vaticano disse que ele vai ficar internado por alguns dias para se recuperar. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado a depor na Polícia Federal sobre as joias recebidas do governo saudita. Ele que está na iminência de chegar ao Brasil, voltar para o nosso país. E o Brasil caminha para ser líder mundial na produção de energia limpa. Olha só que notícia boa. Na série especial, indústrias que já dão o ótimo exemplo. É já, 7h20 no Jornal da Band. A seguir, a gente fala da emergência decretada nos hospitais da Grande Florianópolis. Nossos repórteres mostram as medidas anunciadas pelo governo do estado em 6 unidades da região. Detalhes depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o Band Cidade para falar da 33ª Feira da Amizade em Blumenau. O evento foi lançado oficialmente nesta quarta-feira pela Prefeitura Municipal. O evento está programado para os dias 3 e 4 de junho, no Parque Vila Germânica. Então, ela movimenta a economia social da nossa cidade, motivando os clubes de mães, através da venda dos seus produtos, as entidades sociais a apresentar e trazer produtos, e todas elas angariarem recursos para poder fazer ainda mais trabalho social em prol da população. A Feira da Amizade é considerada a maior feira de solidariedade de Santa Catarina. A previsão é receber 250 expositores nos 4 pavilhões da Vila Germânica. No primeiro pavilhão, atrações culturais e praça de alimentação. No segundo, estande dos mais de 130 clubes de mães da cidade, além dos artesãos e das entidades. No terceiro, brechó, brinquedos e serviços educativos. E no quarto, as exposições, assim como no pátio externo. A entrada vai ser gratuita. Para 2023, a feira vai proporcionar mais de 300 apresentações culturais. A meta é superar o volume de vendas da edição de 2022, que chegou a R$600 mil.
A quinta-feira vai ser influenciada por uma área de baixa pressão e também pela aproximação de mais uma frente fria. Vamos ao mapa aqui no telão do Band Cidade. O dia vai ser de sol com variação de nuvens em Santa Catarina, em todas as regiões. E persiste o risco de temporais localizados com ventos fortes e até queda de granizo para todas as regiões de Santa Catarina. Tem aviso meteorológico da Epagre-Ciran sobre este assunto. As temperaturas vão estar elevadas em todo o estado. Vamos a elas na capital catarinense, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Joinville, norte catarinense, variação entre 22 e 32. No Vale do Itajaí, Blumenau vai ter mínima de 18 e máxima de 31 graus. Vamos virar da página. Criciúma, no sul catarinense, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Lages, na Serra, variação entre 15 e 26. E em Chapecó, no oeste do estado, mínima de 16 e máxima de 30 graus. A seguir aqui no Band Cidade tem esporte. A bola rola pelos jogos de ida das semifinais do Campeonato Catarinense. Os detalhes, tudo para você, depois do intervalo. Nós já voltamos. Estamos de volta. O Brasil atingiu uma marca triste em relação à Covid-19. O número de mortos chegou a 700 mil. Vamos falar ao vivo com o repórter Ronaldo Penido, que tem os detalhes para a gente. Ronaldo, muito boa noite para você. Muito triste, não é? Essa situação, são 700 mil vidas perdidas para essa doença, não é? É verdade, Rodrigo. Boa noite a todos. O Brasil alcançou nesta terça-feira a marca de 700 mil mortes provocadas por Covid-19, como você falou. E no dia 11 de março, no último dia 11 de março, a pandemia completou 3 anos. E deixou muitas marcas na vida dos sobreviventes e principalmente daqueles que perderam uma pessoa, um familiar, um ente querido para esta terrível doença. Em Santa Catarina foram registradas 22.726 mortes por Covid. Joinville, no norte do estado, registrou 2.345 óbitos, seguido por Florianópolis, com 1.345 mortes provocadas por Covid. No momento, há cerca de 2.000 casos ativos da doença em Santa Catarina. O Ministério da Saúde ressalta a importância da vacinação para prevenir a doença, a Covid-19. Em Santa Catarina, estão sendo aplicadas as doses de reforço e também a vacina bivalente para grupos prioritários. Vamos ouvir agora o diretor da Divisão de Vigilância Epidemiológica, João Fucchi. A gente andou muito bem na vacinação de primeira e segunda dose, mas quando a gente avalia a vacinação de reforço com a primeira e segunda dose, e mesmo agora a vacinação com reforço bivalente, a gente está vendo uma baixa adesão. Então é fundamental a gente continuar avançando nessas vacinações, né, para que a gente garanta a proteção contra a doença e consiga manter esse cenário epidemiológico melhor, que ele se mantenha nos próximos meses, semanas e meses, mas justamente a gente precisa vacinar para que a gente continue vendo uma melhora no cenário epidemiológico da Covid-19. Agora, Ronaldo, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas ainda na área da saúde. Recentemente, o governo do estado assinou o decreto de emergência nos hospitais da Grande Florianópolis. A situação é preocupante, não é? É isso mesmo, Rodrigo. E hoje nós percorremos alguns hospitais da Grande Florianópolis e todos estão com a emergência superlotada. O decreto do governo do estado estabeleceu situação de emergência em 6 hospitais da região. Confira na reportagem. No Hospital Governador Celso Ramos, na capital, Dona Catalina chegou antes das 9 horas da manhã e até às 5 horas da tarde não tinha conseguido atendimento para o filho, que precisa de um ortopedista. Tá inchado, tá latejando tudo, aí a dor tá insuportável. E por conta disso você está perdendo aula na escola? Perdi aula, perdi tudo, perdi aula, trabalho. Emergências lotadas e horas de espera por atendimento. Há 2 dias, a Sheila busca internação para o marido, com suspeita de dengue. Ele aguarda atendimento na emergência do Hospital Regional de São José. Meu esposo está internado aqui no corredor do hospital, recebendo medicação. Recebendo não está recebendo, porque ele não está recebendo soro. Essa é a triste realidade dos hospitais da Grande Florianópolis. A situação mais dramática encontrada pela nossa reportagem foi na emergência do Hospital Regional de São José. Um homem desmaiou à espera de atendimento. Quem estava na fila de espera se revoltou. Eu estou aqui 4 horas, entendeu? Esperando. A Daiane está com dores na coluna e perdeu o dia de trabalho em busca de atendimento no hospital. Eles pedem para ir para posto de saúde, para a UPA mais próxima, mas só quem já está aqui aguarda. E quem está chegando, eles estão encaminhando para posto de saúde
ou para a UPA. O governo do estado justifica que a superlotação é provocada por conta do aumento de casos de dengue e de doenças respiratórias. Para resolver o problema da superlotação das unidades, o governo do estado decretou situação de emergência em 6 hospitais da Grande Florianópolis. Os hospitais Regional de São José, Celso Ramos e Infantil Joana de Guzmão, além da maternidade Carmela Dutra, do Instituto de Psiquiatria e do Hospital Santa Teresa. O decreto é válido por 180 dias. Estão previstas reformas estruturais urgentes para ampliar o atendimento. A gente tem um projeto agora que foi lançado, um projeto emergencial, que vai contemplar reformas internas e ampliações externas das emergências em tempo recorde. A gente quer estar com uma ampliação do Hospital Regional de São José para tirar aqueles pacientes que ficam sentados em cadeiras, em macas, mal acomodados, e a ampliação externa do Hospital Infantil Joana de Guzmão. E, ao mesmo tempo, reformas estruturais, que são importantes, que a gente detectou que eram necessárias de fazer em regime emergencial, até para não colocar os nossos pacientes e os nossos colaboradores, médicos, funcionários assistenciais em risco. Nesse momento, nós não estamos avaliando a contratação de pessoal de emergência, mas no sentido mesmo das condições estruturais, da rede de gases, de infraestrutura. Que se nós tivermos mais infraestrutura, mais leitos, não sou eu, isso é a análise de dados técnicos que diz que a gente consegue atender melhor, tendo mais condições, mais leitos, do que um incremento simplesmente de profissionais sem o devido local para atender adequadamente esses pacientes. Campeonato Catarinense. Hoje à noite saem os finalistas do estadual com os jogos de volta das semifinais. A bola rola neste momento no estádio Augusto Bauer para Brusque e Barra. A partida começou às 7 horas da noite, está no primeiro tempo e o placar já foi aberto. 1-0 para o Brusque contra a equipe do Barra. No jogo de ida, em Itajaí, o Brusque derrotou o Barra de virada por 2-1 e joga por um empate para ficar com a vaga. O Barra precisa de uma vitória por 2 gols de diferença para se classificar de forma direta. E uma vitória por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. E logo mais, às 9 horas da noite, Hercílio Luz e Criciúma fazem o jogo de volta, que vale uma vaga na decisão do Campeonato Estadual. O Tigre está em vantagem. Hercílio Luz, 0. Criciúma, 2. O jogo que define um dos finalistas do Campeonato Catarinense 2023 vai começar com esse placar. O Leão do Sul precisa fazer pelo menos 3 gols para conquistar a vaga, sem a necessidade de encarar o fantasma das penalidades. Até porque, quando se fala em decisão por pênaltis, vocês devem lembrar, o Tigre chegou na semi após 30 cobranças que entraram para a história. Com o resultado positivo debaixo do braço, a equipe do técnico Cláudio Tencati pode perder por até 1 gol de diferença, que mesmo assim garante a vaga na decisão. O último título estadual do Criciúma foi há quase 10 anos. Por isso o elenco sabe muito bem que o peso da partida de hoje à noite é grande. Uma briga de feras. O Leão do Sul e o Tigre jogam hoje, às 9 horas da noite, no estádio Aníbal Torres Costa, em Tubarão. Cobertura completa amanhã no Jogo Aberto SC com o João Paulo Cardoso. Figueirense demitiu hoje o coordenador de futebol Abel Ribeiro. A decisão foi comunicada pela diretoria da SAF do clube. Abel Ribeiro era coordenador de futebol do Figueirense desde o fim de 2021. O dirigente já havia sido técnico do clube, campeão estadual em 1999 e 2002 e campeão da Copa Mercosul de 1995. Segundo a direção do Figueirense, o motivo da demissão é a contenção de despesas. O coordenador de futebol não resistiu aos resultados ruins da equipe no estadual deste ano. O Figueirense só ficou para as quartas de final na última rodada, com derrota para o Brusque e vitória do Concórdia sobre o Joinville. Nas quartas de final, o time foi eliminado pelo Hercílio Luz. Olha só, mulheres que têm projetos sociais vão aprender agora a entrar no mercado de trabalho com autonomia e com muita criatividade. Uma parceria chama a atenção pela iniciativa empreendedora e inclusiva. E você vai conhecer agora, na reportagem da Júlia Matos. Os registros de salas de aula cheias de mulheres é o que engrandece o programa Co-Creation Lab. Ele existe há 6 anos.
mas durante a pandemia criou novas possibilidades. A TXM, em parceria com o Sebrae, ela oferece ferramentas para desenvolver o perfil empreendedor, para desenvolver a criatividade e inovação nas comunidades e grupos subrepresentados. Nesse espaço, no bairro Monte Cristo, foi o primeiro contato do programa ao se voltar para o empoderamento de projetos sociais. Aqui o objetivo é abrir portas para ideias que só precisavam de apoio e incentivo para sair do papel. E nenhuma ideia fica fora desse programa. O legal do Co-Creation é que ele disponibiliza mentorias, assim, para fazer a gente entender um pouquinho como funciona uma marca, como funciona essas engrenagens. Não foi diferente para a Daura, talvez ainda mais transformador. Há 4 anos, ela estava desempregada. Depois do programa, criou sua marca, uma microempresa de doces. E o projeto está crescendo. Comecei vendendo docinho na rua, fui sócia com uma irmã e eu fui criando e os clientes foram me chamando, sabe? E cada vez foi crescendo mais nesse ramo. Eu era uma pessoa mais quieta, não muito comunicativa, e hoje eu sou mais comunicativa, me desenvolvi mais com os clientes. Assim, o futuro dessas e de outras mulheres empreendedoras se mantém por meio da assistência e inclusão. E, no fim, elas servem de inspiração. O nosso programa, né, eu falo assim que a gente trabalha muito com acolhimento, né? Então a gente acolhe esses empreendedores, a gente capacita e a gente ajuda que elas caminhem sozinhas, né? E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.